Nesse vídeo, nós falaremos do espectro da esquizofrenia, né, que outros tantos transtornos possuem características próximas, características similares e características diferentes, que requerem um diagnóstico diferencial. Como vocês sabem, na nossa matéria, nós estamos seguindo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, e, na verdade, o principal não é que vocês memorizem esses diagnósticos ou que vocês memorizem cada nomeação do espectro, né, saibam de cor quais são as diferenças de critérios. A importância é a gente reconhecer, compreender como esses diagnósticos são feitos, ok? E nisso, nós estamos nos focando nos sintomas que são conhecidos por se manifestarem na esquizofrenia, mas sabendo que há um espectro, a gente reconhece que eles podem estar presentes em outros quadros, e nomear esses outros quadros ajuda a diferenciar e ajuda também a pesquisar sobre como são os tratamentos, pesquisar sobre como são as pesquisar como são as pesquisas é redundante, né? Mas pesquisar sobre os estudos mais atuais daqueles quadros no que eles se diferenciam da esquizofrenia, que é o quadro principal que a gente está estudando hoje, né? Mas sintomas que estão presentes na esquizofrenia podem ser identificados em outros quadros também. Eu vou passar brevemente por eles, quem quiser pode ler diagnóstico por diagnóstico no DSM-5. A nossa leitura principal, que é o Manual de Estudos do DSM-5, tem, né, exemplos bem interessantes de estudos de caso para reconhecer e identificar as diferenças, mesmo as mais sutis, como é feito o processo de diagnóstico diferencial. Aqui no vídeo a ideia é dar uma passadinha para a gente compreender por que é importante saber que existe o diagnóstico da esquizofrenia e existem outros diagnósticos do mesmo espectro, ok? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Sempre a primeira vez que eu abro, dá uma travadinha. Vamos lá, apresentar agora. Uma janela. Não foi. Não foi. Vamos fechar o que está aberto. Deixa eu ver se agora vai. Apresentar agora uma janela. Foi. Compartilhar com vocês. Então, falando sobre o espectro da esquizofrenia, a gente volta no critério diagnóstico, né, que para uma pessoa ser diagnosticada com esquizofrenia, o primeiro critério, o critério A, é que 2 ou mais dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de um mês. Né? Em um mês, é preciso que esses itens tenham aparecido de forma significativa. Pode ser menos, caso eles tenham sido tratados com sucesso. Pelo menos um deles deve ser 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3 são delírios, alucinações e o discurso desorganizado. Para uma pessoa ser diagnosticada com esquizofrenia, então, é preciso ter pelo menos um desses sintomas. É preciso ter delírios, ou alucinações, ou o discurso desorganizado, pelo menos. Mas para atender ao critério A, precisam ser 2 itens desses 5, além dos delírios, alucinações e discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, né? Lembrando que a catatonia são movimentos repetitivos, estereotipados, pode haver uma lentificação deles ficarem mais vagarosos ou mesmo a pessoa ficar paralisada, né, com os movimentos parados.
pode haver uma aceleração dos movimentos, ficar com agitação psicomotora, né, uma excitação psicomotora, repetindo movimentos sem uma finalidade, sem um propósito. Então, tem essa dimensão psicomotora que pode estar presente na esquizofrenia. E os sintomas negativos que nós falamos em um vídeo para eles, né, em que formas de expressão da pessoa, expressão das emoções, expressões da vontade, expressão do interesse, expressão da organização, expressões da relação dessa pessoa com o mundo, né? Elas retraem, diminuem, dá para ver uma diferença de o que ela se interessava antes e o que ela se interessa agora. O que ela tinha prazer antes e o que ela tinha prazer agora. O que ela se organizava antes e o que ela se organiza agora. Aqui são os demais critérios, vocês vão ver que são muito detalhados, né? Mas é importante a gente conhecer. Então, vamos ler juntos. O critério P. Por período significativo de tempo, desde o aparecimento da perturbação, o nível de funcionamento em uma ou mais áreas importantes do funcionamento, como trabalho, relações interpessoais ou autocuidado, está acentuadamente abaixo do nível alcançado antes do início. Ou, quando o início se dá na infância ou na adolescência, incapacidade de atingir o nível esperado de funcionamento interpessoal, acadêmico ou profissional. Então, em uma área importante é suficiente, né, uma ou mais, mas dá para perceber um nível reduzido no trabalho, um nível reduzido nas relações, um nível reduzido no cuidado consigo mesmo e assim por diante. Critério C. Sinais contínuos de perturbação persistem durante pelo menos 6 meses. A gente tem aqui um critério temporal. Para a pessoa ser diagnosticada com esquizofrenia, é preciso que esses sinais contínuos persistam por pelo menos 6 meses. Esse período de 6 meses deve incluir no mínimo 1 mês de sintomas ou menos, se tratados com sucesso, que precisam satisfazer ao critério A, que é o sintoma da fase ativa. Lembrando, o critério A tem delírios, alucinações, desorganização, o componente psicomotor e os sintomas negativos. E pode incluir períodos de sintomas prodômicos ou residuais. Durante esses períodos prodômicos ou residuais, os sinais da perturbação podem ser manifestados apenas por sintomas negativos ou por 2 ou mais sintomas listados no critério A, presentes em uma forma atenuada, por exemplo, crenças esquisitas, experiências perceptivas em comum, que seriam os delírios de uma forma atenuada. Lembrando que os delírios são convicções, crenças fixas que elas resistem a evidências do contrário, né? Elas não são passíveis de mudar essas crenças e convicções, mesmo com evidências contrárias. Então, vamos imaginar que a pessoa fica por 1 mês, evidentemente delirante, né? E nos outros meses ela tem experiências perceptivas incomuns. Então, são pelo menos 6 meses e pelo menos 1 mês em que os sintomas do critério A estejam lá, sejam manifestados. Aí os próximos, eles vão vendo como que a gente descarta, né, a esquizofrenia. Ao longo das aulas, vocês vão ver o que é o transtorno esquizoafetivo, o que é um transtorno de personalidade, o que é o transtorno depressivo, que é um quadro das depressões, o que é o transtorno bipolar, que é um quadro de transtorno de humor. Né? E aí pode ser que esses quadros tenham características psicóticas, né? Uma pessoa tenha um transtorno esquizoafetivo com características psicóticas, depressivo com características psicóticas, bipolar com características psicóticas. Lembrando que psicose não é sinônimo de esquizofrenia. E aí a gente descarta por quê? Não ocorrem episódios depressivos maiores ou maníacos, concomitantes com sintomas da fase ativa. Ou 2, se o episódio do humor ocorreram durante os sintomas da fase ativa, sua duração total foi breve em relação aos períodos ativo e residual da doença.
né? Para a gente entender esse critério D, a gente precisaria entender, já ter tido a aula dos outros três. Mas o mais importante de perceber aqui é como eles se conversam, os diagnósticos. Por que eu vou diagnosticar com a esquizofrenia e não com o transtorno bipolar? Ou por que eu vou diagnosticar como transtorno esquizoafetivo e não como esquizofrenia? Os elementos para que esse diagnóstico diferencial ocorram estão presentes aqui no manual, nos critérios diagnósticos. O critério I, a perturbação pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica, né? Caso a pessoa tenha os sintomas decorrentes do uso de alguma substância, não significa que ela é esquizofrênica, que ela será diagnosticada com esquizofrenia. E F, se há história de tratamento do espectro autista ou de um transtorno da comunicação iniciado na infância, o diagnóstico adicional de esquizofrenia é realizado somente se delírios ou alucinações proeminentes, além dos demais sintomas exigidos de esquizofrenia, estão também presentes por pelo menos um mês, ao menos ser tratados com sucesso. Como eu falei para vocês, a questão não é memorizar esses critérios, nem faria sentido, mas que a gente conheça como um diagnóstico é apresentado e a gente conheça como, olha, são colocados vários critérios para ir avaliando aquele quadro de sintomas, por que ele está relacionado a esse diagnóstico e não a outro, como fazer essa diferença, como observar os antecedentes, como observar o histórico de tratamento, e sempre, em todos os diagnósticos, a gente vai ver se aqueles sintomas que a pessoa trazem prejuízos, né, nas áreas da vida que são importantes para aquela pessoa, trazem um sofrimento para aquela pessoa, né? Então, aqui tem uma imagem que ajuda a gente a visualizar, né? Enquanto nos critérios está aquele montão de palavras de critério de ser, então, porém, né? Aqui a gente vê num desenho de uma forma mais didática. Embora, né, os delírios e alucinações sejam os mais frequentemente associados, né? Então uma pessoa esquizofrênica é aquela que delira, que alucina, então que de alguma forma tem uma percepção distorcida da realidade, é um dos campos do diagnóstico da esquizofrenia, né? Vocês se lembram do critério A, tá lá nos dois primeiros, alucinação e delírio. Mas a gente também percebe, diante de pacientes que apresentam sofrimentos que podem ser diagnosticados com uma esquizofrenia, uma desorganização conceitual. A fala é desorganizada, eu pergunto algo, a pessoa responde outra coisa, ou ela começa a responder sobre um assunto, entra em outro assunto, puxa um outro assunto, e não dá para entender como que esses assuntos se interligam, a pessoa não consegue se expressar, organizar a fala de uma forma coerente, de uma forma que dá para acompanhar, né? Isso prejudica a comunicação, você vai fazendo perguntas, vai percebendo que essa fala está com a comunicação de alguma forma prejudicada por falta de organização do discurso. E os sintomas negativos, né? A volição, que é essa perda, essa diminuição das manifestações da vontade, a apatia, que tem a ver com a ausência, né, de patos, a ausência de interesse, de envolvimento, a alogia, que tem a ver com essa perda em relação à organização do discurso, o embotamento afetivo, a diminuição de expressões afetivas, né? É um conjunto de sintomas que vai levar ao diagnóstico da esquizofrenia. E aí, tendo conhecido os critérios diagnósticos da esquizofrenia, eu vou passar por alguns outros transtornos que o DSM-5 traz no espectro para a gente perceber o quanto os sintomas podem estar presentes, mas não será diagnosticado como esquizofrenia. No transtorno psicótico breve, como o próprio nome diz, breve, acontece por pelo menos um dia, mas no máximo um mês. É algo breve e vai ter, né, os sintomas descritos como psicóticos, que tem a ver com a distorção da percepção da realidade, os delírios e alucinação.
Então, é comum que a gente, conversando com a pessoa esteja confusa em relação aos sintomas, não consiga fornecer uma história detalhada, porque, afinal de contas, ela está, naquele momento, com sintomas psicóticos. O transtorno delirante, a pessoa delira, né, tem essa crença, essa convicção que, mesmo com evidências, não se modifica, e ela vai apresentando esse delírio, sem que, conversando com ela, a gente consiga que aquilo se modifique. Ela fica, inclusive, irritada, agitada. Mas o que ela está apresentando? Delírios. Né? Ela não tem alucinações, não tem alterações psicomotoras, a gente não vê, como no diagnóstico de esquizofrenia, os sintomas negativos, não é o mesmo prejuízo das relações e das atividades do cotidiano. O que a gente percebe ali é a apresentação de delírios. Então, se o que caracteriza esse transtorno são os delírios, não se trata de esquizofrenia. Geralmente, quem vai perceber são as pessoas próximas, que aquele delírio está tão presente na vida da pessoa. Então, é um transtorno delirante. Então, enquanto o transtorno psicótico breve vai ter a ver com como é curtinho que ela apresente esses sintomas psicóticos, né, que muitas pessoas podem ter transtornos psicóticos breves, né, inclusive por uso de alguma substância, inclusive em decorrência de uma condição de saúde, inclusive com o uso de um medicamento, né, a gente percebe que é o máximo um mês, né, não há o desenvolvimento, então, de uma esquizofrenia. Da mesma forma, no transtorno delirante, o que caracteriza é o delírio. Tem também o transtorno esquizofreniforme, que vai ter os mesmos sintomas da esquizofrenia, mas não mais que 6 meses. Então, olha como o critério do tempo está presente ali. Existe um transtorno com a forma da esquizofrenia, mas não é a esquizofrenia. E o transtorno esquizoafetivo é um transtorno que combina os delírios e alucinações com os sintomas, os critérios diagnósticos do transtorno bipolar. Então, ele não está como transtorno da esquizofrenia, ele tem a ver com a questão do humor, é uma mescla, é uma mistura. Então, se os sintomas como alucinações, delírios, alteração psicomotora, desorganização do discurso e sintomas negativos acontecem em determinadas fases de humor, né, acontecem no episódio maníaco, ou acontecem no episódio depressivo, aí vai ser um outro diagnóstico, que não da esquizofrenia. Vai dar para a gente entender melhor na aula de transtorno bipolar, ok? Mais uma vez, eu sei que eu falei um montão de coisa, a gente não precisa gravar cada diagnóstico, ok? A ideia é conhecer.